Deus, Pai Todo-Poderoso, querido e amado Senhor da Glória, Pai do nosso Salvador Cristo Jesus, do nosso Redentor, nós nesta manhã rendemos ao Senhor nossa adoração, nosso culto, honra, louvor. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por esta semana que está chegando ao fim. Sabemos que o Senhor esteve conosco e estará todos os dias. Quero te louvar, te glorificar e mais uma vez, Senhor, insistir no pedido por aqueles que estão enfermos. Ontem fiquei sabendo de mais um conhecido, um colega, um amigo, também internado. Quero pedir por todos eles, pedir pela saúde, pedir pela recuperação de cada um deles. Nós sabemos que o Senhor é aquele que pode tudo. Não há nada que seja difícil, complicado. Para o Senhor, nada, absolutamente nada é difícil. Para o Senhor, tudo é fácil. E nós queremos colocar estas pessoas enfermas nas tuas mãos santas, poderosas, cuidadoras e maravilhosas. Quero te agradecer por aquilo que o Senhor já fez. Já recebi notícias aqui de manhã de irmãos que já estão até recebendo visita. E nós queremos te agradecer porque sabemos que a tua bondade está no meio deles. Senhor, nós estamos aqui também cultuando o Senhor e abordando um assunto tão pouco falado, proclamado. Nós estamos explanando sobre o Antigo e o Novo Testamento. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, capacidade, para que sejamos claros e que juntos nós venhamos realmente a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Pai querido. Esta é a oração que eu faço, no nome santo e sagrado do nosso Salvador, o teu amado Filho, Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos encerrar aquele assunto, né? Do Antigo e do Novo Testamento. Então, ontem nós paramos aqui dizendo que o Antigo Testamento, ele descreve o sistema de sacrifícios que Deus deu e utilizou com os israelitas, com os hebreus, com os judeus, para cobrir os seus pecados temporariamente. Porque esse sistema de sacrifício, né, era válido
até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque ele faria o sacrifício final, total, por todos os homens. E o livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, e também a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 4 ao 10, fala a respeito disso, né? Porque é só através de Cristo que o ser humano encontra a salvação. Infelizmente, né, os judeus não creem, a maioria deles não creem, não acreditam nisso. E estão aguardando o momento que eles vão poder sacrificar novamente. Mas isso tudo vai ser a ordem, tudo vai ser restabelecido em Cristo Jesus, né? Aquela passagem que diz: todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, está se referindo também a isso, né? O Antigo Testamento é o que narra o homem sendo colocado para fora do paraíso, né, por causa do pecado. E o Novo Testamento mostra o paraíso recuperado pela humanidade. O homem perde o direito ao paraíso, e isso está lá no Velho Testamento, através de Adão. E recupera, a humanidade recupera, né, o paraíso através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. É claro que esse paraíso não é mais na terra, porque o trabalho de Jesus não é um trabalho com frutos terrenos, é um trabalho com fruto espiritual. Então, este paraíso recuperado através de Cristo pela humanidade é um paraíso espiritual. Né? Você que acompanha, você já ouviu eu falando que as promessas do Novo Testamento são promessas espirituais. Não há promessa material, não há mesmo. O Antigo Testamento declara que o homem foi separado de Deus pelo pecado. Isso você lê lá em Gênesis, capítulo 3. E o Novo Testamento declara que o homem, através de Cristo, restaura o seu relacionamento com Deus. Cristo restaura aquele relacionamento que havia sido rompido, quebrado entre criatura e Criador. Cristo restaura isso, e o Novo Testamento mostra isso. O Velho mostra o rompimento deste relacionamento, e o Novo Testamento mostra a restauração desse relacionamento entre Deus e os homens. E você lê sobre isso lá em Romanos, capítulo 3, versículo 6. O Velho Testamento, todo ele tem como base anunciar a vinda do Messias.
Esta é a base do Velho Testamento. Enquanto que os evangelhos registram a vida do Messias. O Velho Testamento anuncia que o Messias virá. O Novo Testamento diz que o Messias já veio, nasceu, viveu, relata a vida, né? E as cartas, estou falando dos evangelhos, né? As cartas, elas interpretam a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que ele fez. E fala também daquilo que ele ainda vai fazer. Então, o Novo Testamento é um retrato muito mais claro, enquanto que o Antigo Testamento é uma fotografia ruim de se ver. E o Novo Testamento é uma fotografia clara, nítida das coisas, entendeu? Sem o Antigo Testamento, nós não teríamos nenhuma base para nos guardar, para nos prevenir contra os erros das perversões politicamente corretas da nossa sociedade. A sociedade está cheia de coisas que todo mundo faz, mas são coisas erradas. E o Novo Testamento mostra isso muito claramente para a gente. Então, sem o Velho Testamento, nós não teríamos fundamentos para isso. Por exemplo, só para se entender um pouquinho do que eu estou falando, né? Porque às vezes a gente fala coisas e os exemplos deixam mais claro sobre o que a gente está falando. Hoje, por exemplo, a sociedade vê o casamento como uma instituição falida. As pessoas já não casam mais, pessoas se juntam. E isso é uma grande mentira, isso é politicamente correto. Não se casar, se juntar. Né? Mas os testamentos mostram que o correto é se casar, ao invés de se juntar. Porque este é o plano, este é o propósito de Deus para o homem e para a mulher. Casamento entre homem e mulher. Hoje, politicamente correto é casar mulher com mulher, homem com homem, né? Mas a Bíblia mostra que não é assim. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, nem tudo aquilo que é politicamente correto, isso é, que todo mundo faz, que todo mundo aceita que seja feito, é correto, biblicamente falando. Né? Existem coisas que são abusadas, abusam da vontade de Deus. Tá? Então, isso a gente tem claramente nos evangelhos, no Antigo Testamento também. Sem o Antigo Testamento, nós não entenderíamos as promessas que Deus ainda vai cumprir sobre a nação israelita.
O que nós precisamos entender, e o que o Velho Testamento nos mostra, e o Novo também, né? É que o relógio do mundo é a nação de Israel. O relógio do mundo não é a Rússia, não é a China, não são os Estados Unidos. Não, o relógio do mundo é Israel. E isto o Velho Testamento deixa claro, o Novo também. E Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. Não falou sobre os Estados Unidos, sobre a Rússia, Ucrânia, China, Canadá. Ele não falou desse povo, Ele falou do povo judeu. Então, tudo aquilo que Ele falou desse povo será cumprido. E neste período em que a Bíblia, em algumas cartas, mas através especificamente do livro do Apocalipse, trata deste período como a tribulação, que é um período de 7 anos, esse período chamado de tribulação e grande tribulação, que é dividido esses 7 anos em 2 etapas de 3 anos e meio, é um período em que Deus estará trabalhando especificamente com a nação israelita. Neste período, depois que a igreja... Hoje, com quem Deus trata hoje? É bom você saber isso. Porque quando você tem essa informação, ninguém engana você. Quando você tem esse conhecimento bíblico, com quem Deus está tratando hoje? Com a igreja. Com a igreja. Deus não está tratando com ninguém. O povo de Deus hoje, para tratamento, é a igreja. Não é que Israel deixou de ser o povo de Deus, substituiu Israel pela igreja, nada disso. Israel, Israel, igreja, igreja. Entendeu? A igreja não é o Israel de Deus. Isso é uma loucura. A igreja é a igreja. Israel é Israel. Até o instante do arrebatamento, você vai ler no Novo Testamento que Deus, a partir das cartas e do livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse trata exclusivamente, ou quase que inteiramente, com exceção das cartas das igrejas, né, trata do pós-arrebatamento. Então, até o momento do arrebatamento, Deus está tratando com a igreja. Deus não está falando com Israel, não está falando com ninguém. Está falando com a igreja. E como que Ele fala com a igreja? Através da Bíblia. Não é através dessas profetaiadas que tem por aí. É através da Bíblia. A partir do instante, porque o arrebatamento é um negócio, será, a Bíblia diz isso, né? Num piscar de olhos. Um piscar de olhos é um instante. Ó, pisquei. Isso quer dizer que num abrir e fechar de olhos, no piscar, tudo vai acontecer. A partir desse instante do arrebatamento, Deus, não haverá mais a igreja do jeito que ela existe hoje.
porque a igreja terá sido arrebatada, Deus passará a tratar com a nação de Israel. Deus não vai tratar com os Estados Unidos, é com Israel. Por quê? Porque Israel rejeitou, os judeus rejeitaram a primeira vinda de Jesus. Então, este tratamento de Deus com Israel, após o arrebatamento, será para que eles entendam e recebam Jesus na sua segunda vinda. Porque o arrebatamento não é a segunda vinda. É isso que está dizendo o Novo Testamento. O Velho Testamento trata um pouco sobre isso. Trata no livro de Daniel e trata um pouco numa parte de Isaías que é chamada de o pequeno Apocalipse. Mas é tratado longamente, né, na carta aos Tessalonicenses e em todo o livro do Apocalipse. E nós não iríamos conseguir entender isso o milênio, por exemplo, hoje nós não teríamos o entendimento que temos se não existissem as promessas de Deus para o povo judeu no Antigo Testamento. É uma promessa para os judeus, mas que será também benéfica para os gentios o milênio. Porque eu sempre gosto de dizer que a Bíblia é como se fosse uma colcha de retalhos. No sentido de como se faz a colcha, né? Vai pegando pedaços e pedacinhos de pano, vai juntando aquilo e no final forma uma colcha bonita, grande, que cobre cama, sei lá, né? No final, a Bíblia vai estar totalmente costurada no nosso entendimento. Entendeu? Tudo aquilo que estava solto vai se conectar na Bíblia no final. Por causa disso que existe o velho e o novo. Você já pensou se Deus fosse falar de arrebatamento da igreja? Aquilo que é dito, ninguém entendeu, né? Daniel falou, Isaías fala um pouco. Tem outros que citam, profetas menores, acho que Zacarias cita alguma coisa. Ninguém entendeu. Hoje, tem gente que não entende, não tem nem interesse nisso. Hoje, nós temos grande parte da igreja, eu diria que a maior parte da igreja vive num grande engano, com Bíblia pronta, com gente preparada para explicar. Grande parte da igreja vive no engano, vive correndo atrás de emprego, não sei o quê. Você imagina isso há 3.000 anos atrás? Ninguém entendeu absolutamente nada. Que iria ser restaurado o paraíso que Deus criou, e esse paraíso é um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, como foi no Jardim do Éden. Ninguém entenderia, por causa disso que a revelação de Deus é progressiva. Conforme o homem vai tomando conhecimento, ele vai recebendo mais informação.
Hoje nós temos todas as informações necessárias na Bíblia Sagrada. Tudo. Por causa disso que não há novas revelações. O que deveria ser revelado já foi. E a maioria também não dá a mínima bola para isso, não liga. Então, o Antigo Testamento, para resumir o que é o Velho e o que é o Novo Testamento. O Antigo Testamento prepara a fundação e tinha como objetivo preparar o povo judeu para a vinda do Messias. Você vê que o Antigo Testamento conta toda a história da fundação do mundo, da chegada dos seres vivos no mundo, dos humanos fazendo parte do mundo, do primeiro pecado da raça humana, da necessidade de um Messias, de um Salvador para esse povo pecador. É isso que fala o Velho Testamento. A vinda do Messias é exatamente para isso, porque ele iria se sacrificar pelos pecados de Israel e pelos pecados do mundo todo também. Isso é que diz o Velho Testamento. O resumo do Velho Testamento é isso. Não adianta ficar pegando essa... Opa, caiu aqui, meu Deus, que é isso? Não adianta ficar pegando o Velho Testamento e ficar fazendo coisas aí... as muralhas de Jericó, não sei o quê, como se isso fosse coisas... Foi para aquela época ali, né? Ontem eu fui comprar uma Bíblia para o meu neto e eu fui numa loja para comprar. Comprei a Bíblia e tal, para o Paulo. E depois eu fiquei olhando ali no balcão da loja, um monte de martelinho, mas não sei o que eles vendem para essas coisas loucas aí, né? Então as pessoas se prendem. O Antigo Testamento é tão grande, é tão maravilhoso, né? As pessoas se prendem em derrubar a muralha, umas coisas assim bem, né? Você vê, nos dias de hoje, né, com tanta informação, tanta facilidade para ter esta informação, as pessoas ainda estão martelinho, caneta para assinar, caneta ungida, não sei o quê. E o Novo Testamento? Então, o Velho Testamento prepara os israelitas, conta toda a história e prepara os israelitas para a vinda do Messias. Explica por quê. Contar a história é explicar por que nós precisávamos de um Messias, de um ungido, né? E o Novo Testamento conta a vida desse Messias. Primeiro diz que o Messias é Jesus Cristo. É Jesus o Cristo. Conta a vida dele, conta o que ele fez e como cada um de nós, judeu ou não, deve responder a isso que ele fez. Porque o que Jesus fez? Nos deu
a vida eterna. E como é que a gente tem que responder a isso? Qual a resposta? Não que Jesus espera, a gente usa muito esse termo, né? A resposta que Jesus espera. A gente quer dizer, na verdade, qual a resposta lógica que nós deveríamos dar por termos a oportunidade de receber a vida eterna. A resposta é a gratidão. Viver uma vida com gratidão a Jesus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Isso é que está lá em Romanos 12. Então, quando a gente junta os dois testamentos, o Velho e o Novo, a gente tem a revelação que o mesmo Deus santo, misericordioso e justo, por ser santo, por ser justo e por ser misericordioso, ele tem que condenar o pecado. Mas ele também tem, do mesmo jeito que a misericórdia, a justiça, né, e o amor de Deus tem que condenar o pecado, ele também tem o desejo de trazer para si o ser humano através do perdão, que só é possível pelo sacrifício expiatório de Cristo. O que é o sacrifício expiatório de Cristo? É o sacrifício que paga o pecado. Paga. Lembra que eu falei lá do termo que Jesus usa antes de expirar na cruz? Ele diz, tudo está consumado. Lembra que ontem eu falei que a palavra consumado... O que está vendo aqui com esse negócio que está caindo aqui? Meu Deus, não estou entendendo. Ué, não estou mesmo, mas tá bom. Vamos seguindo aqui, né? Então, esse termo consumado, o que ele quer dizer? Ontem eu falei, consumado quer dizer pago. A dívida está paga. Isso quer dizer a palavra consumado. Paguei a dívida, acabou, não tem mais dívida. Quando Jesus diz, tudo está consumado, ele quer dizer, agora eu paguei a dívida. Eu paguei a dívida de todo ser humano pecador. O ser humano pecador tem uma dívida para com Deus. E Cristo paga essa dívida. E este pagamento de dívida é que nos aproxima do Pai. Entendeu? É por causa disso que tem o Velho e o Novo Testamento. Porque um completa o outro, na verdade. E os dois testamentos juntos faz com que a gente encontre tudo que a gente precisa para a vida eterna. A vida eterna é a junção dos dois testamentos. Um só é incompleto. Tanto o Novo sozinho é incompleto, como o Antigo Testamento sozinho também é incompleto. E isso está aqui escrito na passagem bíblica que nós usamos ontem e hoje para falar a respeito do Velho e do Novo Testamento, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 15 ao 17. Eu vou ler o 14, para que dê um sentido melhor para quem não viu ontem. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso. É isso que é a Bíblia Sagrada. O que é a Bíblia Sagrada? É exatamente essa passagem aqui. A gente ter a sabedoria de compreender que a salvação é pela fé em Cristo. E que a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, servem para quê? Para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Por causa disso que existe a Bíblia. Tantas pessoas aí que são chamadas de gênios, né? Mas que infelizmente não têm a compreensão disso. Não dão o real valor nem ao Velho Testamento e muito menos ao Novo. E acabam sendo penalizados por isso. Todos aqueles que não estão em Cristo serão penalizados. Às vezes a gente se pega perguntando, eu, por exemplo, né, quando as coisas estão muito chatas, estão muito desagradáveis, eu falo, oh meu Deus, por que não acontece o arrebatamento logo, né? Não é? Mas aí eu me lembro, será que tal pessoa será arrebatada? Tal pessoa, às vezes tal e tal pessoa, uma pessoa próxima, um parente, não é? Cada um que pensar assim vai pensar numa pessoa próxima. Por causa disso que o arrebatamento não aconteceu ainda. Porque muito provavelmente, né, o número dos salvos, não está completo. Porque não falta nada para o arrebatamento. Não falta acontecer isso, não falta acontecer aquilo, não falta acontecer nada. O que provavelmente falte acontecer é se completar o número dos salvos. Agora, se falta 1 zilhão de pessoas ou 2 pessoas, eu não sei. Ninguém sabe. Mas o arrebatamento é muito próximo. Pelo menos é o que diz, né? O Velho e o Novo Testamento. Eu espero que você tenha gostado dessa explanação e que você tenha crescido junto comigo um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Deus querido, Pai eterno e todo-poderoso, santo, justo, fiel, Senhor da glória. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de exaltar, glorificar, cultuar o Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma vez nesta manhã, prestando ao Senhor nossa adoração, nossa honra, nossa glória ao Senhor, porque só o Senhor é digno
de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor. Senhor, continua falando conosco a respeito desse assunto que foi apresentado desde ontem. Senhor, tem compaixão daquelas pessoas que a gente tem apresentado ao Senhor, né? Com enfermidades, com doenças. Nós sabemos que o Senhor é aquele que sabe tudo e pode tudo. E eu coloco mais uma vez cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Está chegando o final de semana, fica conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. E se for da tua vontade, traga-nos de volta aqui na semana que vem para cultuar e exaltar o Senhor. Esta é minha oração, minha adoração. É nossa oração, nossa adoração, no nome do Cristo Jesus. Amém.